Convido você para a leitura da palavra de 1 Reis, capítulo 17, os versículos de 8 a 12, onde diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias: Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Você pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, para preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Tudo aquilo que vivemos é consequência do que um dia nós plantamos, daquilo que nós escolhemos para nós. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de seu Filho, através de Jesus Cristo. Oséias também diz no momento crítico da nação de Israel, vivendo escravizada por uma ação de Jeroboão, que começou a introduzir o culto idólatra na nação da nação do norte, que era a nação de Israel, em detrimento da nação do sul, para que eles não voltassem os olhos para Jerusalém para adorar o Senhor. Ele começa a criar alguns altares e colocar bezerros de ouro para adoração, e isso foi contaminando a nação de Israel de tal maneira que eles se viram entrevados nos costumes das nações ao redor. E Oséias, um profeta da época, se levanta e diz assim: eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo não tem espiga, não produz farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam, porque isso tudo é fruto das nossas escolhas. E confesso que essa foi a escolha da nação de Israel em muitas vezes, desde que Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação até os dias de hoje. Em conflitos por suas escolhas, a nação de Israel acabou sofrendo um colapso, do seu apogeu ao declínio, da glória à desonra e da santidade ao pecado. Neste tempo da narrativa bíblica, em que Acabe é constituído rei sobre Israel, isso também acontece. Olha lá o que diz 1 Reis 16, de 29 a 32. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, ainda tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Nós vemos que por causa das escolhas de Acabe, Elias, o profeta levantado por Deus, e por vontade do Senhor Deus, decreta um tempo de escassez através da seca, pois não choveria sobre a terra por um tempo indeterminado. Hoje, o mundo também vive conflitos, vive guerras, vive as notícias cruéis.
a falta de identidade por causa das nossas escolhas. Nós vemos que há uma urgente necessidade de projeção social e também midiática para as pessoas sentirem uma falta de saciedade e realização. As disputas onde a opinião pessoal se torna mais importante do que a vontade de Deus e o que Ele também pode fazer. O distanciamento de Deus e a confiança estabelecida nos homens tem levado a humanidade a viver um tempo de escassez, né? Um tempo de escassez da paz, um tempo de escassez do amor, um tempo de escassez da tolerância, um tempo de escassez da submissão à autoridade divina, um tempo de escassez da sabedoria que vem do alto, um tempo da escassez de discernimento. Mas apesar de toda essa situação que se encrava pelo mundo, sempre haverá um lugar seguro para aqueles que escolhem semear a sua fé e a sua confiança no Senhor. Aqueles que aspergiram o sangue nos umbrais das portas, que tiveram o coração lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém? E foi assim para Elias, e assim para comigo, e assim para com você. A princípio, logo depois desse decreto de Deus, Elias ele foi conduzido ao ribeiro de Querite, né, no Oriente. E lá, nesse ribeiro, ele tinha água corrente, água fresca, que ele podia usufruir, se deleitar sempre que quisesse. E por incrível que pareça, como diz a história lá em 1 Reis, no começo, no capítulo 17, a partir do verso 3 ao 7, Deus tinha dado ordem aos corvos que levassem carne no bico e pão, para que Elias pudesse ser sustentado ali e livre da morte, da perseguição de Acabe e de Jezabel. De manhã, os corvos tinham a incumbência de levar pão e carne, e à noite, só a carne. Que treinamento fabuloso, ainda por corvos, tá? Preciso entrar em detalhes? Creio que não, né? Mas por conta da ausência da chuva, acontece que o ribeiro também se seca. E Elias passa a viver a situação na qual ele também decretou. Ele passa a viver a carência de água. E ele recebe uma nova diretriz, uma nova orientação do Senhor. E eu queria abrir um parênteses aqui no momento em que se estabelece essa falta de água, que o ribeiro seca. Nós estamos vendo no Brasil a questão da falta d'água, como tem baixado o volume de águas em muitos lugares, de necessidade de alimentar várias cidades através da água, e lugar onde a água sumiu, e nós vemos assim o solo rachado. E imagina essa mesma cena, Elias vivendo ali no ribeiro de Querite, né? Mas uma coisa muito importante que nós precisamos ressaltar nesse momento da crise, que em tempos de escassez, nós precisamos estar em sintonia com o céu. Em tempo de escassez, nós não podemos desesperar. Nós precisamos estar em sintonia com o céu. Sabe por quê? Eu quero que repita lá comigo. Porque a palavra de Deus não é escassa, mas sim rica, viva e eficaz para quem escolhe viver por ela. Você pode repetir conosco? Está lá ou não? Vamos lá? A palavra... Abacuque também, no momento em que a crise se instalou sobre o reino, onde a dificuldade, a seca, onde os midianitas vinham e roubavam, os filisteus vinham e levavam antecipadamente tudo aquilo que Israel tinha, e a visão que se tinha sobre a terra era de nada. O gado não tem o que comer, e por não ter o que comer, também as pessoas não tinham como se alimentar do gado pela situação. Abacuque questiona Deus, mas ele toma uma atitude. Ele não fica indiferente e nem se revolta com o que está acontecendo. Ele diz assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele me diz, que resposta dará à minha queixa.
Esse Abacuque fala dessa diligência de nós estarmos atentos mesmos e perceptivos a todo o movimento do céu, através das diretrizes de Deus. Às vezes nós olhamos uma notícia na televisão, ligamos a televisão, vemos uma notícia lá que o mundo está acabando, está caindo, a gente volta depois de 20 minutos, a mesma tarde já está lá embaixo e só se comenta sobre isso. E às vezes nós nos deixamos abalar por aquilo que está sendo ventilado para os ouvidos nossos. Mas nós precisamos estar em conexão com o céu, porque verdadeiramente nós vivemos esse tempo de escassez, esse tempo de dificuldade. Nós precisamos da diretriz de Deus e a percepção para todo o movimento espiritual do céu, para que nós possamos estar seguros em nossas ações. A nuvem andou, eu vou andar também. A nuvem parou, eu paro aqui. Deus diz assim, eu vou viver assim. O homem está dizendo assado, não, mas eu vou viver aquilo que Deus tem preparado para mim. O texto bíblico de 1 Reis, não esqueci não, tá? O texto bíblico de 1 Reis 17 do que fala desse diálogo do profeta Eliseu com a mulher samaritana, mostra essa nova diretriz dada a Elias a respeito da sua ação. E ele segue até a casa da viúva. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre provisão em tempo de escassez, sobre um Deus que cuida dos seus, sobre um Deus que vela sobre as nossas necessidades, sobre um Deus que é vitorioso sobre o tempo, sobre um Deus que é vitorioso sobre a vida, um Deus que é vitorioso sobre a morte, sobre um Deus que é vitorioso sobre o pecado, sobre as nossas fraquezas, sobre o nosso distanciamento, sobre o nosso medo. Deus é vitorioso sobre as nossas circunstâncias, a tempo e a fora de tempo. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé de novo e cantar o refrão dessa música, que fala que Ele é vitorioso. Vitorioso é, bem alto, na tempestade está, apesar da escassez, apesar da crise. Teu nome infalível, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Teu trono acima está, Teu nome imutável é, vitorioso é. Oh, aleluia! Na tempestade estás, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, vitorioso és, na tempestade está. Mais alta. Os reinos Aleluia. Deus de toda glória, Deus de todo louvor, Deus presente, Deus do propósito, Deus da aliança, Deus que nos congregou aqui essa noite. Nós queremos que a sua palavra se renove sobre o nosso coração nessa noite e faça valer todo o propósito que lhe apraz.
Nós queremos realmente que ela venha como uma espada penetrante de 2 gumes. E que ela possa penetrar na nossa mente, o nosso coração, na nossa alma, o nosso espírito. E trazer a revelação, Senhor, que agrade o teu coração. E nos faça instrumentos da tua glória em nosso tempo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Provisão em tempo de escassez. A narrativa vivida lá no livro de 1 Reis, através do profeta Elias, com uma viúva Sidônia, lá de Serepta. A gente fala que ela é Sidônia, mas nós não temos a revelação da nacionalidade daquela mulher. Nós sabemos que ela vivia na cidade de Serepta, não é? Um reino sidônio ali, no litoral do Líbano, mas não fala se era nascida lá e tudo mais, mas ela reconhece o profeta do Senhor como homem de Deus, né? E nós vamos começar trazendo alguma aplicação prática. Nós teríamos uma vasta lista de aplicações, mas nós vamos nos deter a 3 delas nessa noite. O primeiro que eu vejo daquela viúva é vivendo princípios através da obediência e do reconhecimento. Como eu já falei, a Serepta era uma cidade de Sidônia da costa do Líbano. E foi o lugar dali do ribeiro de Querite, para onde Elias é enviado quando seca o ribeiro ali. Ele falou assim: olha, você vai para lá, porque ali tem uma viúva e ela vai te sustentar, o período que você vai ficar lá. Como que Deus é perfeito da forma que Ele vê, da forma que Ele sabe o que fazer. Nós não sabemos, mas Deus sabe de tudo. Deus sabia da condição de Eliseu, Deus sabia da condição daquela mulher. E de alguma forma Deus vai unir os dois, e um vai abençoar o outro de uma forma tremenda ali, né? Nós vivemos hoje um tempo onde a autoridade do profeta de Deus muitas vezes tem sido deturpada, banalizada, tem sido motivo de chacota e de piadinha. Como é que chama aquele TikTok? É TikTok? No TikTok nós vemos muitas piadinhas a respeito de comportamento de pastor e tudo mais. E isso denigre a imagem do anjo de Deus colocado sobre a igreja. Há aqueles que descrevem o ofício do pastoreio como meio de vida. Meio de vida, né, pastor? Misericórdia. Há aqueles que dizem que dizimar é sustentar o homem vagabundo. Há aqueles que dizem assim: olha, eu dou o dízimo, mas do meu jeito. Eu ajudo as pessoas da forma como eu posso. Eu não dou meu dinheiro para uma instituição cheia de falhas, que tem coisas que eu não concordo. Aqueles também que não reconhecem o homem de Deus estabelecido sobre eles e se rebelam. E às vezes o servo do Senhor está aqui no púlpito trazendo a palavra, falando, e ele está ali sentado, discordando, praguejando, sendo infiel, desleal ao anjo constituído. Nós até temos alguns exemplos negativos que se explodem em mídia, que poderiam até, de certa forma, justificar a atitude e o comportamento dessas pessoas que banalizam a função do profeta, ou acham que o dízimo é uma fonte para que o pastor roube dinheiro da igreja, e assim. Mas a palavra de Deus, ela é real, ela é catedrática, ela é bem clara. E isso precisa nos posicionar. Sabe por quê? Por mais que nós vejamos a fidelidade das pessoas aqui, o comportamento, o compromisso para com o Senhor, a igreja não fala direto sobre isso, sobre mordomia. E muitas vezes, por não falar, nós corremos o risco de deixar a nossa fé titubear por um exemplo negativo das coisas que estão ao nosso derredor. E deixar de confiar, né, no cuidado, na excelência de toda a administração deste lugar. O conceito que te tem: pastor, pega o dízimo em bolsa. Nós temos uma diretoria capaz, leal, com os secretários, com os tesoureiros, que velam por esse
cuidado financeiro da causa de Deus. E o pastor é digno sim, ele recebe o seu salário no tempo certo pela obra que ele realiza, não é? Então é muito importante a gente deixar claro aqui como funcionam as finanças da igreja, né? Os compromissos que a igreja assume mediante a fidelidade de cada um. E aquela mulher soube entender e praticar um princípio bíblico quando ela obedece ao profeta e o reconhece como autoridade de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos exemplos aqui que nós vamos trazer. Malaquias 3,10 é um chavão que a gente usa para falar sobre o dízimo, que ele diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me a prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Quem aqui tem sido abençoado pela sua devolução, pelo seu compromisso? Glória a Deus. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que a façam com alegria e não gemendo, para isso não vos seria útil. Outro texto é o texto de Mateus 10:41, que fala assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Tem outro texto também de 1 Timóteo 5,17, que fala assim: devem ser consideradas merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Outro texto de 2 Reis conta a história de uma mulher que diz assim, 2 Reis capítulo 4 fala assim: lembre a todos. Eu estou pulando um texto aqui de Tito 3:1, que fala assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. São princípios estabelecidos aqui, quando a gestão das suas finanças e a honra, a obediência e o reconhecimento do profeta de Deus levantado sobre nós como igreja. Amém? Aqui nós vamos ver essa história dessa mulher. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este homem passa sempre por aqui e é um homem santo de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Que cuidado, que atenção de uma mulher para um homem que a princípio ela não conhecia, mas via nele e o reconhecia como sendo um homem de Deus. Isso é a palavra de Deus para nós que tememos ao Senhor. Obedecer esse princípio é uma escolha que eu e você fazemos. Nós estamos semeando na maneira que nós agimos. Mas por que o senhor está me falando isso, pastor? Volta lá no texto de 1 Reis 17, ele fala assim: e ele foi. Quando Deus dá ordem, Elias vai para a cidade, né? Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água e um jarro de água para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. E ela já diz: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um jarro com um pouco de azeite, uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E eles falam para ela assim: faz exatamente como você pensou, mas faz primeiro um para mim.
e traz. E depois você vai e vai para o seu filho e para você. A visão daquela mulher era de fazer 2 pães ali, comer e sentar e esperar a morte, porque não haveria mais nada do que ela pudesse fazer. Ela tinha um punhado de farinha e um jarro com um pouco de azeite, que seria o suficiente para ela fazer aquele pão. E aquela mulher, ela acaba obedecendo o homem de Deus. Ela reconhece a autoridade dele como profeta e ela obedece a ordem dele, né? A viúva de Serepta, ela obedeceu a palavra do profeta. Obedecer a palavra do profeta de Deus, assim como reconhecer a autoridade divina, é viver um princípio bíblico. Ela estava ali vivendo um princípio bíblico diante de todos os textos que nós lemos. É semear no mundo espiritual, assim como também no mundo físico. É saber que você vai colher. A viúva de Serepta semelhou a sua semente. Ela reconheceu o profeta como porta-voz de Deus e obedeceu. É certo que da parte de Deus vai haver colheita. Amém? Hoje nós precisamos confiar também nessa palavra que é trazida do púlpito, com o propósito de nos direcionar a respeito de toda a vontade de Deus diante dos desafios que nós enfrentamos. E não são poucos. Cada um vive o seu tempo de escassez, o seu tempo de dificuldade. Hoje nós precisamos confiar mesmo nessa palavra. As células, às terças-feiras, ela tem o propósito de fortalecer essa palavra que é pregada no domingo, de trazer elos de comunhão, de revelar dons, capacidade, mas ela tem um propósito muito grande, de nos confrontar, dessa palavra, nos confrontar na colocação prática dela em nossa vida. Cada palavra que vem do púlpito, ela tem um propósito de trazer uma confrontação com a forma como nós estamos vivendo, a forma como nós estamos olhando, a forma como nós estamos respondendo, como nós estamos testemunhando. E quando essa palavra vem nos confrontar, se ela vem de Deus, ela precisa causar em nós um reboliço que nos leve a pensar em como nós estamos agindo. E aquela mulher, quando ela foi confrontada pelo profeta, ela reagiu diante de um padrão, de um princípio de obediência e um princípio de credibilidade, de reconhecimento de aquele homem era o profeta de Deus. Nós vemos quando Abraão vê Melquisedeque, ele reconhece aquele homem como sendo realmente um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele se prostra diante dele e entrega o dízimo de toda a sua riqueza para aquele homem, né? Se não for assim, meus queridos, se a palavra não nos confrontar e não fizer com que mudanças aconteçam no nosso cotidiano, espera um pouco, nós não estamos reconhecendo o anjo que sobe aqui todo domingo como sendo o profeta enviado do Senhor, porque também nós estamos obedecendo. Então, nós não estamos reconhecendo o nome de Deus que sobe aqui, que paga o preço de orar, de estar em sintonia com Deus para pregar a sua palavra. E se essa confrontação não te leva a mudar, muito pelo contrário, te acomoda, é a escolha que você faz. É a escolha que você está fazendo, né? Você reconhece, prioriza e obedece o profeta de Deus estabelecido entre nós, como você vê o nosso pastor Marinho, pastor Mário, pastor Lucas, como você me vê, como que você vê o seu líder de célula em forma de pastoreio estabelecido sobre você. Eu digo que nós temos vivido um momento, sempre vivemos um momento muito especial, de desfrutar da alegria e do prazer de ter esse reconhecimento da igreja a respeito da nossa condição, como sendo levantados por Deus aqui nesse altar.
Nós vemos o carinho nas datas especiais de comemoração, dia do pastor, dia de mulher de pastor, nos aniversários. Eu quero aqui abrir um parênteses, eu não falei na hora dos aniversariantes, porque eu queria aproveitar esse momento e agradecer a maravilhosa serenata que eu recebi na porta da minha casa, que eu quase caí das pernas, de ver tanta gente ali reunida na porta da minha casa, fechando a rua. É lógico que todo mundo mascarado, não é? Cuidado com toda a prevenção contra a Covid. A minha vontade não era de abrir o portão, mas de abrir aquele portãozão da garagem e falar para todo mundo: entra. Eu até fiz a loucura de convidar, né? Sem pensar na questão do distanciamento e tudo mais. Pela alegria que eu tive, o respeito, a honra, o carinho. Muito obrigado pelo amor de vocês. Sei que é assim com o pastor Mário, né? Com o pastor Marinho, que tivemos a carreata aqui. Com o Lucas não vai ter nada em dezembro. Vai passar em branco. Mas vai, hein? Quem disse? Mas nós somos muito privilegiados por isso. E depois você pode falar assim: mas por que o pastor está falando sobre isso, sobre dízimo e sobre a condição pastoral, ministerial? Porque talvez você não tenha falhado nisso. Mas existem pessoas ao seu redor que muitas vezes tomam uma atitude e você se envergonha e não se posiciona. Porque no fundo, talvez as suas convicções não sejam tão reais e tão absolutas quanto esse chamado de Deus. Porque homens são falhos sim, mas Deus não é. Ele mesmo fala: olha, e eu vos darei pastores que vos apresentem, segundo o desejo do meu coração. O pastoreio é com Deus. Todo pastor que se posiciona mal diante da igreja vai se ver com Deus. Mas aquele que preza pela palavra, ele vai colher o fruto do seu trabalho, daquilo que ele tem se posicionado a fazer. E você pode ser um canal de bênção e abençoado também por reconhecê-lo ou não. A escolha é sua. Mas nós vemos que a viúva de Serepta o fez. Ela estabeleceu para si esse princípio e obedeceu a voz do profeta, e ela reconheceu como alguém que vinha da parte de Deus. Amém? Outra questão aqui, outro ponto que nós vemos é estabelecer a confiança em Deus e na sua palavra. Os últimos momentos que nós temos vivido no mundo têm sido recheados de intrigas, de mentiras. Quando às vezes a gente senta à mesa para fazer as refeições como família, nós ficamos boquiabertos com os comentários que a gente se vê obrigado a fazer sobre o comportamento das pessoas, o comportamento do jornalismo do nosso país, o comportamento das pessoas na sua individualidade, enquanto sociedade, as famílias que estão se projetando aí com uma versão nada bíblica, totalmente fora de questão, totalmente fora de propósito, e grandes empresas apoiando esse projeto falido de nova realidade familiar. E o inferno andando feliz e satisfeito por ver que o mundo jaz no maligno mesmo. Mas eu e você podemos estabelecer esse princípio de confiança em Deus, em sua palavra. Aí a gente vê: a vacina tem efeito ou ela não tem efeito? Qual que é a vacina que é confiável? Eu tomei tal, você tomou qual? Aí agora, será que eu vou ter que tomar outra? O que eu vou fazer? Eu estou imune ou eu não estou imune? Né? Estratagemas que são tramados na obscuridade com o propósito de disseminar o mal, né? Pessoas lançando as suas opiniões em rede pública, nos stories, eu não sei falar os nomes lá do Instagram, mas lançando as piadinhas, trazendo palavras próprias, como se elas fossem regra, a verdade absoluta, e tantos seguidores se incorporando a esse diálogo e fazendo da pessoa um Deus, um mito, como se a palavra dela fosse a correta. Isso sem falar em traição, em morte que se estabelece pela confiança que nós depositamos no outro. Em quem podemos confiar? Será que é a vacina que nos salva? Qual delas será? A da frente ou a de trás?
Não quero aqui desprestigiar a medicina, o valor científico, mas eu quero que vocês entendam muitas vezes onde as pessoas têm colocado a sua perspectiva, onde as pessoas têm colocado a sua salvação. Como se tirar foto de um recibo assim, olha, primeira dose, segunda fora, estou imunizado. Nós não estamos imunizados contra o pecado se o sangue de Cristo não for vertido sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nós não estamos imunizados contra a morte se Jesus não for o Salvador e Senhor da nossa vida. Nós não estamos imunizados contra a praga, contra pandemias, se o preceito do Senhor não for a nossa busca, não for o nosso alicerce. Nós não estamos imunizados contra nada nesse mundo, contra o ladrão que vem para roubar. Nós colocamos câmeras de segurança dentro dos nossos lares e esquecemos o guarda de Israel. E a hora que você não está em casa, aí de repente você começa a ver pela câmera alguma coisa acontecendo e você não consegue avisar. Onde nós vamos parar? Nós vamos no curso da maré, como todo mundo, e nós queremos uma segurança. Se nós temos a segurança plena, absoluta, que está acima de toda e qualquer segurança que nós possamos ter para a nossa vida. E não estou condenando aqui ninguém que tem câmera dentro da sua casa, porque eu tenho. Mas quando a gente começa a refletir e pensar, qual que é o propósito de eu fazer isso? Será que eu tenho confiado totalmente no Senhor mesmo? Será que eu tenho estabelecido a minha confiança plena nele e na sua palavra? Em quem podemos confiar? Salmo 121 diz assim, eu queria que vocês lessem comigo, vamos lá? Bem forte, vamos lá? Elevo Amém. Presta atenção, querido. Você percebe que apesar de Elias ser o autor do decreto que Deus determina para ele, de falar assim, olha, não vai chover sobre a terra, nós vamos viver um tempo de escassez. Ele não é isento de viver esse momento. Ele não é isento de passar pela situação. Porque, embora ele estivesse sendo sustentado pelos corvos ali, bebendo do ribeiro, chega um momento que a água acaba para ele também. E ele é obrigado a sair daquele lugar e buscar uma nova visão. Mas o fato daquele homem estabelecer em Deus e em sua palavra a sua confiança, faz com que ele vá para uma cidade em busca de uma viúva, talvez sem saber quem ela era, mas direcionado pelo Espírito em busca daquilo que fosse o propósito de Deus para a sua vida. Nós não podemos nos esquecer e salientarmos cada vez que nós pregamos. Deus não nos prometeu livrar do vale da sombra da morte, mas Ele prometeu estar conosco no vale da sombra da morte. Não é? Porque estabelecer a confiança em Deus, ela requer, meus irmãos, disposição, requer obediência, requer fé, intimidade e sensibilidade. Então, o momento era de crise para todo mundo. Para todo mundo. Era um momento de escassez para todo mundo. Jezabel e Acabe estavam dando pulos contra Elias e querendo matar ele, porque esse maldito vem falar a palavra para gaguejar a nação. Mas era o próprio Deus indignado com o pecado da nação, querendo realmente trazer o juízo sobre o pecado de Israel. A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 34, de 7 a 9, que o anjo do Senhor
acampa-se ao redor dos que o temem e provai e vede que o Senhor é bem-aventurado o homem que nele temei ao Senhor, vós os seus santos, pois a crise está geral. Tá. Você está vivendo nesse meio de crise? Tá. Mas o Senhor está contigo. Nesse tempo de crise, nesse tempo de escassez, eu não sei qual possa ser a situação de escassez que você viva. Eu não sei se as portas de emprego se fecharam porque a firma onde você estava acabou baixando o faturamento, precisou mandar pessoas embora e você estava no meio delas. Eu não sei se você está vivendo um processo de contratação, mas por conta da pandemia ninguém te chama porque está esperando essa bola baixar para ver isso acontecer. Eu não sei se você é proprietário de comércio, se você é profissional liberal. Eu não sei se você é autônomo, se você tem uma MEI. Eu não sei qual pode ser a sua escassez. Eu não sei se é dentro do seu lar, a nível de família, com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho. O relacionamento está difícil. Mas eu sei que Deus está contigo. Se você quiser ter a sensibilidade e perceber essa presença, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta que os temem. E Elias confiou nisso e foi ao encontro da mulher de Serepta. E a mulher também confiou na palavra daquele profeta. Ela estabeleceu, através do posicionamento do profeta, uma confiança de que ela poderia fazer aquilo que ele tinha mandado. Ela não sabia, ela não tinha perspectiva do que ia acontecer. Ela já estava preparada para a morte. Ela já estava preparada para comer aquele pão, ela e o filho dela, mas ela escolhe confiar no profeta. Ela podia ter sido egoísta e falar assim: você sai lá da sua terra, eu não sei de onde, vem parar aqui de paraquedas. Naquela época não tinha paraquedas, né? Mas vamos utilizar o paraquedas para nós. Cai aqui de paraquedas e de repente quer comer na frente minha do meu filho. Eu estou aqui catando graveto para tentar acender um fogo. Ajuda pelo menos a pegar o graveto e acender o fogo para ver se você merece alguma coisa. Não. Ela estabelece uma confiança incondicional, um respeito, uma obediência e coloca através da boca da profeta a confiança na palavra que Deus traz de diretriz para a vida dela. Ela não tinha nada além de um pouco de farinha para fazer esse último pão, para comer ela e seu filho e morrerem. Essa era a perspectiva geral, não só dela, do próprio povo, inclusive de Elias. Mas o que ele portava ali? Ele portava a vida que excede toda a compreensão, que é a vida que vem de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus, para que nós possamos viver ainda que estejamos mortos. A palavra de Deus, ela está acima de todo e qualquer prognóstico humano. A palavra de Deus está acima de qualquer estatística estabelecida sobre a face da terra. A palavra de Deus, ela está acima de todo e qualquer histórico, relato histórico, de toda e qualquer comprovação científica. Está acima da lei da gravidade, porque se o Senhor falar que você pode andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas. Está acima de todo movimento de rotação sobre a face da terra, porque se o Senhor quiser parar o sol para que você ganhe uma batalha, Ele vai parar o sol e Ele vai reter a lua, impedindo de que ela entre em movimento. Você vai poder ver mesmo a mão do Senhor se colocando a seu favor, porque está acima de toda e qualquer situação que possa se estabelecer como caos diante dos nossos olhos. Não existe caos estabelecido que Deus não possa trazer haja luz e transformar toda a realidade pelo seu poder, pela sua glória. Você crê nisso? Estabelecer a confiança no Senhor está
implicado em abrir mão de toda aquela exatidão, não é? Das estatísticas, da comprovação científica, do relato histórico, porque é viver por fé e não por vista. E essa deve ser a nossa perspectiva. O caos está estabelecido, o mundo está vivendo. Pastor, você não está vendo que a televisão está noticiando? Você não está vendo que Eu estou, por isso mesmo que eu falo, que a nossa esperança está no Senhor e não nos homens, não é? Nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. A nossa fé se estabelece no Senhor e na sua palavra, e não por vista. E foi aquilo que Elias fez e que a mulher, a viúva de Serepta, também o fez, não é? Ela semeou, ela reconheceu o profeta, ela obedeceu a sua palavra e ela confiou nele. Naum 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Segundo Samuel 22:31 fala assim: este é o Deus cujo caminho perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é escudo para todos. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é ainda está ruim. Ele é. Nós precisamos acreditar, nós precisamos nos apropriar dessa palavra, porque ela está acima de toda e qualquer situação que nós possamos estar vivendo. O Senhor conhece os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, o Senhor jamais abandona aqueles que o buscam, mesmo que a terra esteja seca. Semeie sobre ela. Semeie sobre o seu relacionamento aparentemente falido. Semeie a bênção do Senhor sobre o futuro dos seus filhos. Semeie a bênção do Senhor sobre o seu trabalho. Semeie sobre o seu ministério. Às vezes, o mais fácil parece melhor, mas não é. É apenas um ponto de fuga, um atalho que nós tomamos. Mas a escolha assertiva nos vai permitir viver o bem do Senhor na terra dos viventes. A confiança em Deus e em sua palavra vai nos permitir ver aquilo que só os que temem ao Senhor podem ver. Eu fiquei muito emocionado quando vi o João aqui hoje trazendo alguns relatos vivenciados não apenas na história da Bíblia, não apenas nos homens do passado, mas vivenciados na história da continuidade da igreja, através da sua vida, através da minha vida. Ele deixou de falar muita coisa ali porque a vista era muito grande, fora aquilo que às vezes eu não tenho conhecimento que você vivenciou na presença do Senhor. Estabelecer a confiança do Senhor permite-nos ser instrumentos no qual a glória dele se manifesta de uma tal forma onde ninguém poderia fazer por nós, mas o Senhor fez. E isso nos dá a condição, a garantia de nos levantar. Eu sou uma prova viva daquilo que Deus tem feito. Eu sou uma prova viva do poder de Deus que se estabelece sobre a terra. Eu sou uma prova viva do milagre que Deus pode operar. Eu sou uma prova viva do livramento que Deus pode trazer. Se você tem vivido alguma coisa disso, você pode ficar de pé no seu lugar e viver, aplaudir ao Senhor. Se você tem vivido essa confiança estabelecida no nosso Deus, na sua glória, na sua imensa bondade, na sua misericórdia, mais aleluia. Você pode se sentar, minha querida. É muito bom quando nós podemos confiar no Senhor, na sua palavra, experimentar, porque Ele mesmo diz: provai
e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, bem-aventurado aquele que nele se refugia, bem-aventurado aquele que nele espera, bem-aventurado aquele que confia na sua palavra. E para terminar, eu quero falar sobre viver as consequências das nossas escolhas. Muitas vezes eu e você olhamos para as tragédias com um olhar comum, como se nós fôssemos pessoas comuns. Você é uma pessoa comum? O que você é? Uma pessoa comum, Malu? O que você é? Nós somos cidadão do reino celestial sobre a face da terra. Então, diante das situações adversas, diante das dificuldades, nós como cidadãos, sendo cidadãos celestiais, cidadão do reino, filhos de Deus, nós não podemos ter a perspectiva, o olhar, a fala, o pensamento que todo mundo tem. Nós precisamos realmente nos deixar filtrar pela atmosfera do céu, pela visão do céu, pelo prisma do céu, para ter um parecer que venha do céu sobre a terra, e não a terra influencie as nossas questões, né? Nós precisamos que toda a informação passe pelo filtro dessa confiança que nós buscamos estabelecer no Senhor. Só quando a nossa vida cristã é regida por um senso de disciplina e de aplicação na palavra de Deus, nós poderemos nos comportar de forma diferenciada da maioria das pessoas, por conta do discernimento que só o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador divino, que é o nosso consolador. Aliás, esse púlpito tem trazido toda quinta-feira ensinamentos sobre pertencer ao Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre a fonte a jorrar do Espírito Santo sobre nós e a nosso favor. E é só Ele que pode nos permitir discernir as situações que o mundo vive como um filtro em sabedoria, para realmente vivermos o propósito de Deus sem sermos impactados pelas más notícias ou pelas situações contrárias daquilo que nós estamos vendo. Nossas escolhas trazem consequências imediatas, a médio ou a longo prazo. Uma coisa é certa: aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Você está semeando sobre a palavra de Deus? Ou você está semeando sobre o parecer humano? Entre Deus e os homens, o que você tem escolhido? Os apóstolos disseram aos guardas, aos sacerdotes: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Você tem retido aquilo que você tem vivido, ouvido e visto? Ou você tem sido um proclamador das bênçãos do Senhor na sua vida? Você está desfrutando hoje de algo que você semeou, quer seja para bem ou para mal? Deus tem provisão para esse tempo de escassez, para o povo que teme o seu nome. E aquela viúva, em sua obediência, reconhecendo a confiança, viveu as consequências das suas escolhas, e foi a provisão do céu sobre a sua casa. 1 Reis 17, de 14 a 16, diz assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Elias abençoou aquela mulher, e aquela mulher abençoou Elias.
Ele trouxe uma palavra profética para ela de provisão em tempo de escassez, de vida em tempo de morte, de provisão em tempo de falta de subsistência. E aquela mulher agarrou com todas as suas forças, confiou e foi abençoada pela palavra do profeta e se tornou instrumento de vida na bênção daquele profeta, porque ela acolheu Elias lá por um determinado tempo e ela fazia o pão, porque não faltou farinha e nem azeite para que eles pudessem se alimentar. Esse é o nosso Deus. Será que talvez se Elias soubesse da realidade dessa mulher lá em Querite, que ela não ia ter dinheiro nenhum, que ela não ia ter condição, não ia ter subsistência, será que ele iria até lá? Ele iria, porque ele era homem do Senhor, ele já foi no escuro, sabendo então, ele iria mais ligadão, sabendo que ele poderia transformar a realidade da mulher como ele fez, pelo poder da palavra de Deus, que é vida, que é proteção, que é segurança, que é verdade absoluta, que muda todo e qualquer prognóstico. E você? Você tem agido em fé em relação à necessidade do seu próximo, diante daquilo que Deus tem te pedido para ser bênção na vida do outro? Você tem se deixado abençoar as pessoas que estão ao seu redor por aquilo que Deus tem feito em você e através de você? Você tem sido um canal de bênção a favor das pessoas? Você tem semeado de forma a alcançar corações sábios, conforme é a vontade de Deus? Ai, pastor, eu estou tão focado agora nos meus estudos. Domingo passado foi a resposta que eu dei para o pastor Marinho. Eu falei: Marinho, eu estou vivendo um tempo tão conturbado de administração do lar, cuidando dessas meninas com alguns problemas e tudo mais. Passa para o seu pai, porque o seu pai tem sempre algo no forno assim que ele tira do nada e marreta e pega fogo. Me deixa de fora, porque essa semana eu estou com um projeto de cirurgia da minha prima que eu estou auxiliando e tudo mais. Tá bom, André, deixo, mas vamos tentar marcar para daqui uns 15 dias. Quando chega no dia da cirurgia da minha prima, ela foi hospitalizada e deu entrada, ela internou num jejum bravo, coitado. E de repente, do nada, me chega uma enfermeira lá, depois de fazer todo aquele questionário, e fala assim: olha, tem uma vitamina para você. A Rita, nossa bênção também, que estava ali, que ficou de companheira dela no quarto, ele falou assim: mas ela não pode, ela vai fazer uma cirurgia, né? Ela está em jejum. Aí ele falou assim: mas o médico prescreveu. O médico prescreveu, então toma. Tomou a vitamina. Não deu meia hora depois, chega o enfermeiro do centro cirúrgico para pegar minha prima e falou assim: vamos. Ela está em jejum, né? Não, ela tomou uma vitamina que o médico prescreveu. Conclusão, ela teve alta no mesmo dia, veio para casa, não fez a cirurgia. A cirurgia dela é amanhã. E essa madrugada eu fui convocado para pregar. Adianta. Você querer às vezes dar uma desculpa, querer fugir do seu chamado, da sua tarefa, do seu comprometimento, do seu compromisso para com Deus. Sendo a cirurgia amanhã ou não, eu estou aqui pregando. E já poderia ter sido domingo passado, embora tenha sido bênção maravilhosa na vida do pastor. Mas às vezes a gente faz isso. Corre atalhos, tenta se refugiar em algumas ideias e algumas sentenças que a gente estabelece como desculpa para nós mesmos, mas para Deus não há desculpa, porque Deus conhece a nossa capacidade, Deus sabe o que Ele precisa fazer. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e quando falou que não ia chover sobre Israel, não choveu, porque Deus o fez um instrumento para a sua glória, e Deus quer que nós sejamos um instrumento para a sua glória hoje, em nosso tempo. E às vezes nós queremos inventar. Faz com fulano, faz com ciclano, faz com beltrano, manda outro, manda fulano, manda periquito papagaio, mas não manda eu. Eu não tenho jeito para essas coisas. Não interessa se você não tem jeito. O que interessa é que você precisa se dispor na presença do Senhor. Acabe, Jezabel, os profetas de Baal viveram as consequências da sua escolha, assim como a viúva de Serepta. Mas elas não foram na mesma perspectiva que aquela mulher que foi provida com vida. Esses foram providas de morte.
e separação total de Deus por causa das suas escolhas. Assim como Caim também sofreu a consequência pelas suas escolhas. A mulher de Ló, que escolheu olhar para trás. Noé escolheu obedecer e construir uma arca, assim como Abraão resolveu confiar no Senhor e levar Isaque para o sacrifício. Os discípulos escolheram permanecer em Jerusalém e esperar até que. E eu e você estamos aqui, testemunhando a bondade do Senhor, testemunhando o seu amor, testemunhando a sua graça, testemunhando a sua misericórdia. Josué 24:15 diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Aos deuses que os vossos antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. João 7,17 diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Romanos 2:6-8 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e rejeitam a verdade e seguem a injustiça. É possível eu e você provarmos da provisão em tempo de escassez, assim como aquela mulher provou. Hoje nós vivemos também um desafio de escolhermos a provisão de Deus neste tempo escasso, em que tentam nos impedir de ser igreja, em que tentam nos impedir de abrir as portas e que sejam até nos ameaçar. Se houver um grande surto de contaminação vindo da igreja, o bicho vai pegar. É a tentativa de intimidar a liberdade de exercício da nossa fé. Lógico que tudo feito na mais devida prudência. Às vezes a gente tem que fazer escala do louvor, e às vezes a gente pega um momento particular e fala com uma pessoa reservada em particular para saber se ela pode, e a gente vê aí o comprometimento da pessoa. Pastor, fulano de tal, que trabalha com alguém da minha casa, foi contaminado e alguém da minha casa está de quarentena. Não acho prudente eu ir. Pastor, onde eu trabalho tem pessoas que foram diagnosticadas positivas. Eu não tenho sintomas, mas não acho prudente ir. Nós estamos cumprindo o nosso papel, mas não estamos deixando de viver a nossa fé, de praticar a nossa fé, de nos alimentar e de crer que a igreja é essencial nesse tempo, pela sua intervenção, pela sua oração, pelo seu testemunho, pela a sua ação no meio da sociedade, com palavra, com vida. Amém? A vida cristã sempre nos leva a escolher. Nós temos desafios diários para testemunhar a provisão de Deus e resplandecermos a glória dele aqui sobre a terra. Aquela mulher, ela foi um testemunho daquilo que Deus pode fazer quando nós obedecemos e quando há temor no seu nome. Queria chamar o louvor aqui. Você achou alguma coisa? Glória a Deus. Deus quer manifestar a sua glória através de nós também, meus queridos. A palavra do apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas, aproveitando a deixa sobre essas palavras do Espírito Santo, ele diz assim, em Gálatas 5:19-21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está a obra infrutífera da carne.
a influência das trevas sobre aqueles que querem andar sob a desobediência. Mas ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as paixões e as concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo traz aqui um panorama de escolha que eu e você precisamos ter. Se quisermos ter o poder do Espírito, se quisermos ter a vida do Espírito, se quisermos ser orientados pelo Espírito, se quisermos ser fortalecidos pelo Espírito, se quisermos que a fonte do Espírito jorre sobre nós com vida que transborde a favor dos outros, nós precisamos semear a vida no Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Nós precisamos fazer a escolha de crucificar as nossas paixões e as nossas concupiscências com Cristo e viver pelo Espírito e viver esse propósito de Deus sobre a face da terra em nosso tempo, apesar da escassez que o mundo vive de amor, de graça, de tolerância, de afeto, de abraço, de carinho, de eu te amo. Você pode ficar de pé no seu lugar?